Resgate implacável. Direção: David Ayer. Roteiro: Sylvester Stallone. E David Ayer. Elenco principal: Jason Statham, David Harbour, e Michael Pena. Título original: A Working Man. Em Resgate Implacável, Levon Cage é o personagem do ator do elenco Jason Statham. Ele é um ex-agente de operações secretas que abandonou sua perigosa profissão para viver de forma simples e trabalhar na construção civil. Dedicando-se integralmente à criação de sua filha. No entanto, sua nova vida é abalada quando Jenny, a filha adolescente de seu chefe, desaparece misteriosamente. Relutante, Levon Cage é forçado a resgatar as habilidades que o tornaram lendário no submundo das missões secretas. Ao investigar o desaparecimento da jovem universitária, ele se depara com uma conspiração criminosa e sinistra. Que se estende além do que ele imaginava. Ao investigar o desaparecimento da jovem universitária, ele se depara com uma conspiração sinistra e criminosa, que se estende além do que ele imaginava. Em meio a uma teia de intrigas e violência, Levon Cage precisa confrontar seu passado para proteger os inocentes. Enquanto lida com os riscos que essa missão traz para sua nova vida,
que leva e também os riscos que traz a sua própria filha. E em meio à adrenalina e aos perigos, levam Cage prova que às vezes as habilidades mais letais são as únicas ferramentas para salvar aqueles que ama. O meu nome é Wilke Souza, eu sou analista e crítico de filmes do cinema. E hoje esse é o nosso primeiro vídeo de análise de filme aqui no canal. E hoje eu vou fazer uma análise completa desse filme, Resgate Implacável, lançamento 2025. E antes da gente começar esse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal e deixar o seu like. Estamos na meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal e estamos contando com o seu apoio e também a sua força. Então basicamente é isso, vamos começar com a nossa análise de hoje. Você vai saber tudo sobre esse filme a partir de agora. E você está assistindo ao canal Felipe Filmes 2.0. Com a saturação dos filmes de super-heróis, os brucutus estão retomando o seu espaço. E alguns astros parecem querer manter vivo esse segmento com muito tiro e também pancadaria. Resgate Implacável é um filme que segue a fórmula da ação oitentista, que vem colocando um homem sozinho contra o mundo para salvar uma mulher. O ex-militar Levon Cage, que é o personagem do nosso grande ator Jason Statham, ele encontrou uma nova vida trabalhando em obras e construções, o que lhe permitiu reconstruir seu caminho. E, no entanto, quando Jenny, personagem de Ariane Rivas do elenco, ela é a filha de seus empregadores, que foi sequestrada para fins de tráfico H. Ele precisa usar suas habilidades para derrubar tudo e todos em que chega em seu caminho até encontrá-la. E nessa jornada ele enfrentará destes traficantes de entorpecentes a poderosa máfia russa. E no elenco também estão David Harbour, Michael Pena, Jason Fleming, Courtney Falco, Claudette Mink, Ivy Mauro
Shide Ajufo. E sabemos, né, que gêneros se renovam e se adaptam ao longo do tempo, absorvendo influências diversas, como as dos games e outras mídias. E eu acredito que a influência mais recente no gênero de ação tenha sido a franquia John Wick. Com suas cenas de câmera estática para uma melhor compreensão das coreografias de luta e uma abordagem mais tática e técnica nas sequências de combate. No entanto, a velha escola segue com fãs fiéis, como prova de sucesso da série Witcher, que bebe muito dessa fonte. Os brucutus de antigamente eram personagens com habilidades exageradas, diálogos recheados de frases de efeito e uma resistência sobre-humana, derrotando qualquer inimigo com o mínimo de esforço, no máximo, e levando um tiro de raspão ou um corte na camisa. Esse é o máximo. O nosso grande ator, protagonista desse filme, Jason Statham, já está nesse segmento há muito tempo. Mas desta vez, ele chamou até Sylvester Stallone para produzir o longa dirigido por David Ayer, garantindo que a fórmula estivesse afiada. E não é que deu certo. Este filme é puro suco de brucutu. Nós temos um veterano de guerra forçado a voltar para a ação. Temos personagens canastrões e soluções que funcionam por pura conveniência. Diálogos medianos, criminosos estereotipados e até um certo de drama para tentar justificar as ações do protagonista. E no meio disso tudo, há elementos interessantes, como a adição de recursos tecnológicos nas investigações de Cage. O subtexto sobre o trabalho na construção civil nos Estados Unidos ser feito majoritariamente por imigrantes e a forma como milionários podem ultrapassar limites para satisfazer desejos obscuros e o impacto social e mental da guerra nos veteranos de batalha.
E tudo isso vem com uma abordagem extremamente superficial. Baseado no primeiro livro de uma série escrita por Chuck Dixon. Este filme é honesto e entrega exatamente o que um fã de filmes brucutu espera. E talvez, com o sucesso, ele garanta sequências adaptando outros livros da série. Resgate Implacável opta por permanecer na superfície em temas que poderiam adicionar mais camadas à sua trama. Mas será que essa escolha foi ou não proposital? Justamente por conhecer bem seu público? Bom, vamos seguir com nossa análise. E para quem conhece Jason Statham, ele surgiu basicamente como uma das novas faces dos filmes de ação. E desde então fez praticamente apenas isso. Mas ele abriu as asas dentro de sua especialização. Afinal, para cada filme deliciosamente exagerado, como os filmes que ele fez, vou citar dois: Adrenalina e Carga Explosiva. Temos um mais sério e menos exagerado, como Resgate Implacável. A palavra-chave aí é o menos, porque o personagem do Jazão aqui é absolutamente tremendão. Mas o limite de seu exagero é quebrar uma meia dúzia de caras maiores do que ele. E Resgate Implacável, esse é um filme que foi criado pelos mesmos criadores do filme Beekeeper, Rede de Vingança, conhecido também como Apicultor, que é o tema americano. A direção é a mesma e os criadores são os mesmos. Então, Resgate Implacável é um filme que reúne novamente o diretor David Ayer. E ele é o mesmo diretor do filme Esquadrão Suicida. E se junta com Jason Statham. E para quem não se lembra, os dois trabalharam juntos no filme Beekeeper, Rede de Vingança, filme que eu citei agora há pouco. E embora os dois filmes não sejam conectados, eu gosto de pensar que Jason Statham se aposentou como apicultor. Mas pode ser sujeito e também pode ser, um sujeito trabalhador.
e não conseguiu ficar de boa. O nome original deste filme é A Working Man, no título em inglês, e assim ele foi trabalhar em uma construção civil após se aposentar de seus trabalhos como, digamos que, um cara que trabalha pro exército secretamente. Então daí a máfia russa resolve raptar a filha do chefe dele, o Big Mistake. E agora, né, o ex-apicultor, ele vai mover mundos, fundos e clavículas para salvar essa mulher. E é curioso como Hollywood ainda faz filmes de donzelas em perigo. Mas eles foram modernizantes. Apesar de ser um filme em que um homem precisa salvar uma mulher, ela é muito mais perigosa do que uma refém indefesa. E todos seus captores vão perceber isso. E eu acho engraçado como os filmes mudam, mas eles continuam meio iguais. E esse abelhudo é um trabalhador. Resgate Implacável parece muito com um daqueles filmes de ação mais genéricos, estrelados pelo ator Liam Neeson. E isso vai além também da temática. O protagonista aqui também tem um conjunto de habilidades específicas e é praticamente imortal. Mas o filme não foca apenas em uma sequência de cenas de ação. Na verdade, o foco é na investigação, em como nosso herói vai descobrir onde a refém está, mais do que em quem ele vai dar porrada para salvar essa mulher. E como num videogame, seus inimigos começam grandes e vão ficando cada vez maiores. E o destaque é para um criminoso que tem um trono formado por pedaços de motos. E é a coisa mais poser que já vi desde o Trono de Ferro do Game of Thrones. E só é uma pena que o inevitável confronto final entre os dois termine tão rápido. Resgate Implacável é um filme muito divertido que vale a pena ver. Mas alguns críticos e algumas pessoas podem não se lembrar dele se não tiver uma análise precisa quando estiver assistindo. Mas eu te garanto que 90% do público vai gostar desse filme. Eu assisti ele hoje
assisti ele também alguns dias atrás, eu tô sempre reassistindo ele. Eu gostei muito desse filme e ele tá gravado em minha memória. Nela agora sobra apenas um amanhã agradável, esperando o próximo Resgate Implacável 2. O grande ator protagonista desse filme, Jason Statham, é um nome conhecido no cenário cinematográfico, principalmente nas produções de ação. Ao longo de sua prolífica carreira, o astro participou de obras como Velozes e Furiosos, Adrenalina, Assassino a Preço Fixo, que foram filmes que ele fez e até mesmo deixou-se levar pelo divertido nonsense da comédia de espionagem. Um filme que se chama A Espiã que Sabia Menos. Agora, ele acrescenta mais um título do gênero à sua filmografia, retornando às telonas este ano com o explosivo thriller Resgate Implacável. E considerando o calibre das pessoas envolvidas no projeto, é claro que teríamos uma premissa bastante familiar e que puxasse elementos de outros longas de ação protagonizados por Jason Statham ou correlatos. E aqui ele dá sua vida para salvar uma mulher. E Jason Statham dá vida ao personagem Levon Cage, que é o personagem que ele atua nesse filme. E esse personagem é um ex-sargento das Forças Marinhas dos Estados Unidos, que trabalha como construtor civil. E ele tem mantido e vem mantendo uma relação de amizade e muita confiança com o seu chefe, que se chama Joey, cujo personagem é de Michael Pena. E essa relação também aumenta junto com a família dele. E conforme ele vive um dia de cada vez, ele também luta para conseguir ver mais a filha, que se chama Mary. Ela é a personagem de Isla Dyer do elenco, e que mora com o avô após a trágica morte da mãe dela, que no filme não mostra e também não mostra nem cenas e nem acontecimentos. Somente é citado que a mãe dela morreu, que é a mulher do Jason Statham. Então só é citado mesmo no filme, mas não aparece cenas nem nada sobre a história da mãe dela. Então Levon Cage, personagem de Jason Statham, a ver apenas 2 horas por semana, né, a filha dele, e engolindo sapos todas as vezes que passa o tempo ao lado dela. E ele recebe ali o maltratamento do avô dela, que não gosta muito dele.
mas ele não deseja nada além de poder dar a Mary, sua filha, o que ela merece, e leva presentes, coisas e faz o melhor tratamento que ele pode dar para ela, mesmo tendo apenas 2 horas por dia para visitar a filha dele. E porém, as coisas não seguem como o planejado. E após a filha de Joey, o seu patrão da empresa de construção civil, após a filha dele, Jenny, personagem de Ariana Rivas, ser sequestrada, raptada por um grupo perigoso de tráfico H, Levon então resolve ajudar essa segunda família que ele ganhou e começa a seguir os minúsculos rastros que trarão Jane de volta, sã e salva. Então, a partir daí, o nosso herói, ele reúne todas as habilidades que aprendeu no exército e as coloca em prática, mais uma vez em uma vibrante e formulaica história que, dentro dos óbvios limites, funciona para todos os fãs inveterados de Jason Statham e também de obras do gênero. O projeto é comandado por J. David Ayer. Ele é o diretor conhecido por seu trabalho em Esquadrão Suicida e Dia de Treinamento, filmes que ele também construiu. Ele é um nome que conhece os meandros de filmes de ação. É notável como o cineasta pega páginas emprestadas e incontáveis incursões similares para construir essa mixordia recheada de sequências bem coreografadas, mas cujos visuais são fortes o bastante para ofuscar um abismo narrativo. E David Ayer, o diretor, é responsável também pelo roteiro ao lado de Sylvester Stallone, que arquiteta uma história regurgitada, igualmente a do filme Busca Implacável, e até mesmo ao filme Beekeeper, Rede de Vingança, estrelado também por Jason Statham, que se vale mais das boas mensagens de força e de união do que algo palpável e original. O próprio Jason Statham não parece nem querer se desvencilhar de outros papéis que encarou, repetindo fórmulas e recitando clichês com uma expressão carrancuda, compreensiva e calculista, que não mede esforços para fazer justiça, mesmo quando ela quer e requer medidas drásticas. E de qualquer maneira, o charme e a presença do astro são significativamente fortes para que não prestemos atenção a essa construção monocromática e sejamos envolvidos em um domínio cênico, invejável e muito bom. Vê-lo dar uns socos aqui e ali é sempre um ótimo entretenimento.
Resgate Implacável parece muito com um daqueles filmes de ação mais genéricos, estrelados pelo ator Liam Neeson. E isso vai além também da temática. O protagonista aqui também tem um conjunto de habilidades específicas e é praticamente imortal. Mas o filme não foca apenas em uma sequência de cenas de ação. Na verdade, o foco é na investigação, em como nosso herói vai descobrir onde a refém está, mais do que em quem ele vai dar porrada para salvar essa mulher. E como num videogame, seus inimigos começam grandes e vão ficando cada vez maiores. E o destaque é para um criminoso que tem um trono formado por pedaços de motos. E é a coisa mais Bowser que já vi desde o Trono de Ferro do Game of Thrones. Isso é uma pena que o inevitável confronto final entre os dois termine tão rápido. Resgate Implacável é um filme muito divertido que vale a pena ver. Mas alguns críticos e algumas pessoas podem não se lembrar dele se não tiver uma análise precisa quando estiver assistindo. Mas eu te garanto que 90% do público vai gostar desse filme. Eu assisti ele hoje, assisti ele também alguns dias atrás, eu tô sempre reassistindo ele. Eu gostei muito desse filme e ele está gravado em minha memória. Nela agora sobra apenas um amanhã agradável, esperando o próximo Resgate Implacável 2. O grande ator protagonista desse filme, Jason Statham, é um nome conhecido no cenário cinematográfico, principalmente nas produções de ação. Ao longo de sua prolífica carreira, o astro participou de obras como Velozes e Furiosos, Adrenalina, Assassino a Preço Fixo, e foram filmes que ele fez e até mesmo deixou-se levar pelo divertido nonsense da comédia de espionagem, um filme que se chama A Espiã que Sabia Menos. Agora ele acrescenta mais um título do gênero à sua filmografia, retornando às telonas este ano com o explosivo thriller Resgate Implacável. O restante do elenco faz o mínimo para dar vida e humanidade aos arquetipos que interpretam os preocupados pais que não sabem o que farão
caso alguma coisa de ruim aconteça. Vilões e asseclas sociopatas que enfrentam o protagonista com garras e dentes, e até mesmo a atmosfera conspiracionista que se apodera da trama no segundo ato e serve como uma cortina personificada que transforma um simples enredo de sequestro em um suspense de proporções catastróficas. Há, inclusive, momentos entre certos personagens que ultrapassam os convencionalismos clássicos, emulando o teor obscuro e agourento de John Wick em um hip-off barato. E nem mesmo os aspectos técnicos procuram aliviar essa amalgama de banalidades. E seja na cansativa e penosa fotografia de Shaun Wright, ou na melodramática e insincera trilha sonora de Jared Michael Fry. O roteiro, por sua vez, acumula mais de 4 décadas de filmes de ação, em uma condensação de calmaria, deixando que o carisma de Jason Statham seja o verdadeiro trunfo e que ao menos isso deixe os espectadores muito satisfeitos. E honestamente é isso o que acontece dentro desse longa. Resgate Implacável é formulaico do começo ao fim e previsível, até mesmo para aqueles que nunca tiveram muita afinidade com o gênero, e mesmo mordendo a própria cauda ao se mostrar mais como um filme genérico de ação. O fato de termos Jason Statham como o personagem titular diz muito sobre o teor desse filme, e é motivo suficiente para nos levar ao cinema ou para a plataforma de streaming aqui no YouTube Filmes, onde você pode comprar ou alugar o filme para você assistir em alta definição, e traz uma celebração hedonista ao público. Então eu gostei demais desse filme. É um filme que eu sempre assisto e reassisto ele. E basicamente eu te garanto que se você alugar ou comprar esse filme aqui no YouTube Filmes, eu te garanto que você vai gostar muito desse filme. Eu te garanto e tenho certeza disso. Beleza? Então, basicamente, o que eu queria falar sobre esse filme é isso, beleza? O meu nome é Wilk Souza, esse é o nosso primeiro vídeo aqui do canal, beleza? E deixa aquele like, se inscreve no canal, beleza? Compartilha com seus amigos para o YouTube poder levar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, para eles poderem também conhecer esse filme e ver a qualidade que é esse filme, beleza? Se inscreve no canal para você poder receber novas análises de outros filmes aqui no canal, beleza? Eu te garanto que você não vai se arrepender após assistir, tranquilo?
essa é mais uma recomendação, mais uma não, né? Essa é a primeira recomendação aqui do canal, tranquilo? Se inscreve, ativa o sino de notificações e eu te garanto que quando você for assistir ao filme, você vai gostar muito. Esse é um dos melhores filmes que foram lançados agora nesse ano de 2025. E eu te garanto que você não vai se arrepender, beleza? Eu vou ficando por aqui. Fica agora com nossos créditos finais aqui do canal, beleza? Eu vou ficando por aqui. Se inscreve, deixa aquele like e até o próximo vídeo. Tchau!